Quero trazer à sua mente, primeiramente, a palavra de Deus. Vamos abrir juntos a nossa Bíblia, Romanos capítulo 1, dos versículos 16 a 17. Romanos capítulo 1, dos versículos 16 a 17. Este, na verdade, principalmente o versículo 17, é um dos versículos norte dos reformadores. Certamente vocês já tiveram aqui estudos, salvo engano, na semana passada, sobre os pré-reformadores. Correto? E vocês terão outras mais lições a respeito da reforma, que culminará neste domingo, agora dia 31, quando comemoraremos aí 504 anos. Muito tempinho, né? Nada comparado à eternidade. 504 anos vai passar rapidinho, né? Mas, ao nosso tempo, muito tempo. Então, esses versículos foram norteadores para servos de Deus, que nós passaremos aqui rapidamente sobre a vida deles, como Lutero, Calvino, os que vocês mais conhecem. Mas nós somos presbiterianos. E será que muitos conhecem sobre John Knox, o que foi responsável pela fundação do presbiterianismo na Escócia? Ou então, sendo os reformadores, aqueles que iniciaram, a gente vai falar um pouquinho sobre John Knox hoje. Mas antes eu quero ler com vocês o versículo, Romanos 1, 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Perceba aqui, meu querido irmão e irmã, Paulo, ele está falando desde o primeiro capítulo sobre a respeito das Escrituras, a respeito também da graça que ele tem por compartilhar o Evangelho. Mas ele vem dizer à sua igreja, amada igreja, das pessoas que estão ali em Roma, os romanos, que é pelo poder de Deus. Ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Queridos, quando estudamos aqui a segunda carta de Pedro, nós vamos ver que ele relata a mesma coisa, dos versículos, capítulo 1, versículo 3 a versículo 6, que nós temos o poder de Deus, e ele com o poder nos retirou daquele mundo que nós estávamos, de perdição, e nos transportou e somos alvos do seu amor. E ele nos chama a viver uma vida piedosa. Paulo também diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E aí no final ele diz que o justo viverá pela fé. O justo, aquele que Deus chamou antes da fundação do mundo, ele crê no Evangelho vivo, ele crê em Cristo. E ele vive pela palavra, como foi dito aqui. A palavra de Deus é poder. E aí eu faço primeiramente uma pergunta a vocês que estão aqui. Deus nos colocou nesta noite para, enquanto vocês ouçam, vocês sondem o seu coração. Vocês creem no poder de Deus, no poder da sua palavra, no poder regenerador, incapacitador e transformador? Essas perguntas parecem ser soltas no ar, mas são perguntas que vão lhe dar posições firmes nessa terra. Você crê no poder de Deus? Você crê no poder da sua palavra? Você crê no poder transformador, regenerador da sua palavra? Aí a segunda pergunta é, se você crê, você é um discípulo missionário do Deus vivo? Porque se você crê, você é chamado para exercer esse evangelho. Exercer esse evangelho de poder. Então, hoje nós vamos falar sobre os reformadores. Agora me ajuda aqui, é para cá, né? 504 anos nós vamos comemorar daqui a alguns dias. 504 anos de reforma. Como eu disse a vocês, eu me preocupei em falar a respeito de um dos reformadores. Temos vários. E sempre é falado nesse momento aqui, em quase todas as igrejas, sobre Calvino, sobre Lutero e outros. Mas muitas vezes, na verdade poucas vezes, eu ouvi falando sobre John Knox. Se você tiver um dia a oportunidade de ir para a Genebra, ou se você hoje quiser, você entra no Google, você vai ver ali um muro que foi construído há um tempo atrás, que tem 4 personagens. São imensos essas estátuas. Já foram alvos de vandalismo uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, quando eles colocaram as cores que eles usurparam do arco-íris, que é o símbolo da aliança, das cores da ideologia que nós vemos circulando por este mundo. Como se aquilo afetasse a nós. Na verdade,
não nos afeta, porque bem sabemos que foi roubado esse símbolo que pertence ao Deus da aliança. Mas você vai encontrar 4 estátuas. Daqui, da sua esquerda para a direita, Guilherme Farel, João Calvino. Farel foi o que estava em Genebra. Oi? Ah, beleza. Farel, João Calvino, Teodoro de Beza e John Knox. É muito interessante porque essas estátuas estão em Genebra. Só que John Knox não é natural dessa região. Teodoro de Beza, Farel, João Calvino também era um francês, mas estava ali bem do lado de Genebra, da Suíça. Mas John Knox é o único nome que vem do estrangeiro. Mas por que ele está lá? E hoje nós vamos ver um pouquinho a seu respeito. Hoje, então, nós vamos ver sobre John Knox, o reformador presbiteriano. Quem era ele? Vamos começar, antes de falar dele, falar um pouquinho da Escócia. A Escócia era um país, vocês sabem bem, está ali naquelas ilhas britânicas, e era uma ilha de muitos bárbaros. E naquela região da Escócia existiam os Pictos, que eram os nativos. Vocês já viram Coração Valente? Já viram aquele da espada? Antigo. Talvez vocês nunca viram. Ele tinha uma espada gigantesca. Ele vai lutar contra os nobres da Inglaterra. De fato, é uma história real. E ele é um real. Só que é interessante você notar. Ele pinta a cara dele de azul. Ele coloca a sua cara toda pintada de azul e branco. Não por conta da bandeira em si, mas é porque os Pictos, eles pintavam o seu rosto de azul e branco. Isso é muito interessante. Você que gosta assim de história. Então, Columba era um missionário que estava na Inglaterra, porque quando Roma caiu, vieram celtas e dominaram a região, e ali houve conversões, surgiu uma igreja cristã, e com uma teologia celta, e dali saíram muitos missionários, e por graça de Deus, enquanto a Europa inteira estava sendo destruída, a língua latina sendo literalmente destruída, os romanos caindo, Deus preservou muito do cristianismo ali na Inglaterra. E da Inglaterra saiu um homem chamado Columba, que foi com ousadia e foi pregar o evangelho lá na Escócia. E muitos se converteram. Por isso que eu disse para você, você crê no poder do evangelho? No poder restaurador do evangelho? Este homem foi a locais bárbaros que matavam as pessoas, que adoravam esses deuses que hoje na Europa as pessoas voltaram a adorar. Quer ver uma coisa interessante? Já viram aquelas festas de casamento que as mulheres usam branco e usam aqui folhas não, uma coisa muito bonitinha, né? Que até a futura rainha da Inglaterra, que casou com William, colocou várias árvores e colocou sobre si uma coroa aqui, muito bonita, com flores. Tudo isso é casamento pagão que eles estão voltando. Hitler começou a voltar com isso. Então, eram esses povos que habitavam essas regiões, que estão voltando à Europa, está voltando a esse paganismo. Mas esse homem foi pregar, e ali pregou na Inglaterra, e a Escócia se converte ao cristianismo. No ano 997, depois, a gente vai ver que você tem um panorama diferente agora. A igreja passa a ser o país passa a ser meramente católico, e com todas as transformações do catolicismo, eles começam a usar aqueles rudimentos católicos, passando a adorar ídolos, passando a construir catedrais, igrejas, mas mesmo assim Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a Escócia. Deus tinha um propósito de usar aquele país para ser o berço de uma grande denominação, que hoje é a nossa denominação. Vamos lá. Passado alguns séculos, no ano de 1512, acontece algo, que é o primeiro martírio da Reforma em Paris. Por que eu estou falando disso? Porque esse foi um start que aconteceu no ano de 1502, quando acontece um martírio e uma reforma em Paris, e esse pré-reformador fora morto. Não vem aqui o caso trabalharmos sobre isso, porque já foi dito sobre os pré-reformadores, que foram quase todos mortos, como John Huss. Eu não sei se foi falado aqui sobre John Huss, ou tantos outros. Mas Deus estava preparando o caminho para a Escócia, a partir desse martírio. Por quê? Porque com esse martírio, muitos começaram a sair da França. Muitos homens ligados à palavra de Deus começam a sair da França, a partir de 1512. E eles começam a distribuir as pregações dos pastores que tinham influência dos pré-reformadores. E aí, queridos, pra cá.
No ano de 1514, 2 anos depois disso, nasce John Knox em Haddington. Eu coloquei aqui, ó, Haddington, Edimburgo, que é a capital hoje da Escócia. Ele nasceu aqui, ó, bem próximo a Haddington. Esse era o cenário aqui de Haddington, uma pintura que existe muito antiga desse tempo. E ali ele nasce, 1514. E agora, a partir dessa data, você vai ver comigo, alguns eventos e você vai ver um númerozinho aqui. Olha que interessante. Eu coloquei esse númerozinho para vocês terem uma noção do que Deus fazia e o que Deus fazia na história enquanto um servo que ele escolheu crescia. Quem tem aqui 2 aninhos? Quem tem 2 aninhos? Samuel? Quem tem 2 aninhos aqui? Samuel. Quem tem 3 aninhos? Você tem 3 aninhos? Você tem 3 aninhos? Você tem 4 aninhos? Olha só. Quando John Knox tinha 2 aninhos, um homem chamado Desidério Erasmo publica o Novo Testamento em grego. Ou seja, o Novo Testamento agora, ele passa a sair do latim para as línguas originais. E ele passa a ser traduzido. O que significa isso? Que os pastores, os evangelistas, pastores ainda não existiam os pastores, mas aqueles imbuídos de pregar a palavra de Deus, que eram nossos pastores, agora tinham o Novo Testamento, porque um homem trabalhou muitas décadas, enquanto o Brasil estava sendo descoberto aqui, no ano de 1500, 1492, Colombo descobrindo as Américas, esse homem já estava traduzindo, porque demorava muito tempo, não tinha internet, ele devia ficar várias e várias horas na pena e no papel, traduzindo cada palavrinha. Isso foi um trabalho de uma vida, possivelmente durante uns 30 anos. Ele ficou debruçado e traduziu todo o Novo Testamento, quando ele tinha 2 anos. Quando ele tinha 3 aninhos, Lutero estava lá em Wittenberg, colocando na porta as suas 95 teses. 95 teses não é simplesmente 95 frases, significa o quê? Que Lutero, durante muitos anos, ficou debruçado na palavra de Deus, olhando para a história da igreja, olhando para as tradições da igreja, e ele criou cada tese, a gente não vai falar aqui, mas cada tese argumentativa, ou seja, ele estudou vários autores a favor daquele argumento, vários autores contra o argumento, e ele está dizendo assim, quando ele pregou, ele está dizendo, ele está fazendo um convite a uma disputa. Não é uma disputa para ele ganhar, é uma disputa para ele mostrar a palavra de Deus, só que ele colocava assim, argumento número 1, é esse. Então as pessoas sentavam e ele ia discorrer, um homem que deve ter estudado muito tempo para colocar ali as 95 teses, para discutir com as pessoas em praça ou nas disputas a respeito da palavra de Deus. Você querendo o poder de Deus, você estuda a palavra de Deus, você está pronto para dar razão da esperança. Queridos, nós vimos até agora que esses homens tinham coragem, mas também conhecimento. O berço do presbiterianismo nosso, da nossa igreja reformada, é uma igreja que não se gloria pela letra, mas que é um povo que estuda, que é um povo que gasta tempo com a palavra de Deus. Então, quando ele tinha 3 anos, Lutero prega, começa a ser usado por Deus, você já conhece muito da história de Lutero, certamente, e quando ele tinha 4 anos, Zwinglio, lá na capital, Zurique, começa uma reforma. Ele começa a pregar a respeito da palavra de Deus pela palavra. E as pessoas começam a lançar fora os seus ídolos e crucifixos e começam a voltar a uma pregação única de versículo por versículo apontando para a palavra de Deus. Enquanto isso, quando ele tinha 11 anos, quem já tem 11 anos aqui? Quem tem 11 anos? Eu acho que você tem 11 anos? Quando John Knox tinha 11 anos, lá na Inglaterra, um homem chamado William Tyndale, ele traduziu a Bíblia toda para a língua inglesa. Foi a primeira vez que um homem traduz a Bíblia, que hoje você tem em português, que estava em latim, para você ler. As pessoas não tinham acesso ao que você tem. Olha só como isso deve nos trazer vergonha por um lado, porque você tem uma Bíblia que muitos, durante quase 1000 anos, nunca tiveram na sua casa. Você tem ela no celular, você tem ela aí fisicamente, às vezes você perde uma Bíblia, você vai pegar 2, 3, às vezes você teve 3, 4, 5, 6 Bíblias, e tem muita gente que nunca teve acesso à Bíblia. E aqui, era muito difícil alguém ter uma Bíblia dessa. Demorava-se 10 anos, às vezes, você guardando dinheiro para você pagar para uma Bíblia dessa. Às vezes, nem tinha oportunidade, você via só na igreja. Então, ele traduz. O que significa? Deus preparando o caminho para John Knox.
para a palavra ser semeada com mais facilidade lá na Inglaterra. Então, queridos, não é pela nossa força que as coisas vão acontecer. Não é pela nossa inteligência que as coisas vão acontecer. Deus usa todos os seus, ferramenta após ferramenta, tijolo após tijolo, para que o grande fundamento, a sua grande igreja seja produzida. Amém. Não é pela nossa força, mas é pelo poder dele. Então, quando ele tinha 16 anos, a Confissão de Fé Luterana é escrita lá na Alemanha. A Alemanha começa a passar por um movimento muito grande. Então, Lutero começa a enviar os seus sermões, as suas cartas serem reproduzidas quando ele tinha 16 anos. Opa, vamos lá. Quando ele tinha 20 anos, acontece algo na Inglaterra. Agora, no movimento político, Henrique VIII, aquele rei doido que teve várias esposas, e por conta de querer ter outras mais esposas, ele separa da sua primeira esposa, que era católica. Então, se separar, você era excomungado. Então, o que ele faz? Ele faz um jogo político dizendo assim: ok, então aqui na Inglaterra não vai existir mais igreja católica, vou criar uma outra igreja. A igreja anglicana. E ele separa da igreja católica. Ou seja, a igreja católica para de ter muita influência sobre aquela ilha. E não só sobre a Inglaterra, mas sobre a Escócia e sobre a Irlanda. Apesar de ter ainda sobre a Irlanda e a Escócia um certo poder. Mas era a ilha. Olha como que Deus prepara as coisas. Ele tira uma força que seria grande oposição lá na frente para que o evangelho chegasse com facilidade. Deus faz assim. Ele usa toda a história. Então, quando ele tinha 20 anos, isso aconteceu. Quando ele tinha 20 anos também, começa outra oposição. Porque lá em Roma, Inácio de Loyola começa a criar a Ordem dos Jesuítas, que eram os missionários católicos que não tinham medo de nada. Eles começaram a vir aqui, principalmente para as Américas, para pregar a tradição católica e vieram entre os índios e tudo mais. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus prepara o caminho, Deus também permite que a oposição se levante. Mas isso aqui, a gente vai ver que eles entraram principalmente nas Américas. Em 22, João Calvino, ele prepara as institutas. Quem já leu aqui Instituta? Alguém já leu as institutas? Opa, temos dois que leram as institutas. Leia a instituta. É um livro difícil de ler? Sim, mas coloque como exercício. Você lê 2, 3 páginas. Talvez no próximo ano, quando a gente chegar daqui dia 31 de outubro, você vai ter lido todas as institutas. De pouquinho em pouquinho você lê. Um homem que separou muito tempo para escrever, as institutas nada mais nada falam que é uma sistematização do que nós cremos. A partir das institutas vieram outros catecismos. A partir das institutas nós vemos também como que podemos compreender a palavra de Deus também. É uma forma de ensino. Ele usava as institutas para ensinar o seu povo e também para reis. Era uma forma de evangelizar também as pessoas. Então, quando ele tinha 22 anos, John Knox ele deixou os estudos universitários e ele vai ser ordenado ao sacerdócio. Ou seja, o pai dele queria que ele fosse sacerdote católico. Era uma coisa muito comum antigamente. Antigamente, na faculdade, você ou era médico, ou fazia direito, ou você fazia teologia. Era uma das 3 áreas. E elas todas estavam ligadas à teologia, escolasticismo, quem for estudar um pouquinho. Então só tinha essas 3 universidades. Ou médico, ou doutor, ou padre. Era essa, ou teólogo. Era essa as suas 3 profissões antigamente. Ou então as de ofício, que nós tínhamos como escritor, um cara que trabalhava com ferramentas, enfim, era isso. Então, quando ele tinha 26 anos, olha só, ele vai virar guarda-costa. Ele deixa ali a sua batina e ele, com 26 anos, ele agora vai apoiar esse homem chamado George Wishart. E aqui é no mesmo período do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi um concílio que a Igreja Católica fez para normatizar muitas coisas que nós vemos na tradição católica até hoje, incluso aqueles livros que são chamados apócrifos. Porque os reformadores, eles olharam somente para a palavra de Deus e disseram, esta aqui é a palavra de Deus. No tempo de Lutero, no tempo de Calvino. E aí no Concílio de Trento, eles falam assim, não, isso aqui também nós vamos incluir como parte da Bíblia. Nesse ano, ele se torna guarda-costa, John Knox, desse homem. Só que esse homem aqui, ele pregava a Bíblia pela Bíblia mesmo, lá na Escócia. E aí, queridos, é bem possível que nesse ano de 1543, aos seus 29 anos, de tanto ouvir este servo de Deus, ele se converte. Então tem um versículo que é colocado aqui depois eu vou passar o autor, tem um autor fantástico, é da
Boa parte disso que eu estou mostrando para vocês é de um livro, na verdade uma coletânea de 9 livros de homens que foram usados por Deus, da editora Fiel. Tem John Calvin, tem... Nossa, agora fugiu. Desde Spurgeon a tantos outros. É a coleção, e essa coleção é da Fiel, viu o autor... Nossa, agora fugiu o autor. Mas é o mesmo de vários. E ele fala sobre a vida dele. Então, lá está esmiuçado, tem toda a sua teologia e tudo mais. Aqui eu estou só passando com vocês ali. Então, ele usa esse versículo aqui. Possivelmente foi o versículo que ele se converteu. E a vida eterna é essa: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Possivelmente com esse versículo aqui, ele entendeu sobre o seu chamado. Mas então, ele ainda era guarda-costas. Este homem, cardeal David Benton, ele foi oposição ao chefe do John Knox. E ele começa a perseguir, e de fato ele persegue, e o chefe, digamos, de John Knox, ele é morto, ele é martirizado. Tem até aqui uma folha muito antiga da época que fala que é o martírio de George Wishart. Então, quando ele tinha 31 anos, isso aconteceu. Aí, queridos, aconteceu algo que John Knox em si não participou. Alguns jovens, e aí que nós vemos o grande perigo. Lembremos que temos que sempre lembrar que a palavra de Deus deve ser pregada com fidelidade, mas a nós, lembra daquele evento que aconteceu no jardim de Getsemane? Que quando pegaram Jesus, veio Pedro, pegou daquela faca e cortou a orelha. O que Jesus fez? Coloca aqui, não é por espada, queridos, que nosso evangelho acontece. Homens se levantaram, que já tinham se convertido, mas usando as espadas, pegaram, entraram no castelo, que está aqui até hoje, invadiram o castelo e mataram aquele cardeal. E ali ficaram. E eles ficaram cercados. Quando a rainha se levantou, então, cercou, porque aqui está na frente do mar, cercou o local e pediu ajuda da França. E pediu ajuda da França, que é católica, meramente católica, e os franceses, lembremos, a Inglaterra passou para ser anglicana. Qual que era a forma deles voltarem a ter uma Inglaterra voltando? Cercar de catolicismo. Então a França, que é o estandarte junto da Itália, que estava dividido, era a Itália, vamos levantar e ajudar qualquer um que tenha a visão católica. Então eles cercaram o local. E aí acontece que, passado alguns meses, eles todos foram presos. E John Knox fica 2 anos preso nas galés. Essas galés eram barcos franceses. Eu peguei aqui a fotinha do Ben-Hur, e ele fica 2 anos preso nessas galés. É bem possível que muitos dos seus problemas físicos, que a gente vai ver depois, foi por conta desse episódio. E ali, queridos, ele passa 2 anos. Não sei quem já viu esses filmes. As pessoas aqui simplesmente ficavam para morrer. E remavam até morrer. Era essa a sina. Você não saía, você não tinha indulto. Mas aconteceu que, por milagre, ele foi liberto no ano 33, no ano de 1547. E aí, ele vai para a Inglaterra e ele começa a pregar na Inglaterra. E aí, é aquele versículo esse aqui é o anterior. Ele é liberto e aí ele prega diante de Eduardo VI. Quem foi Eduardo VI? Foi o rei que era filho do Henrique VIII, um rei protestante. Lembra? A Inglaterra estava com influência, principalmente dos protestantes que se alimentavam da palavra de Deus e de escritos tanto de Lutero, que vinha da Alemanha, e muitos influenciavam esse Eduardo VI. Ele era muito novinho e ele morreu muito novinho. Ele só teve pouquíssimos anos de reinado. Mas foi nesse período que, por graça, lembra que eu disse? Um homem que estava na galé francesa não saía de lá. E por graça, Deus o tirou de lá. Então ele passa agora a pregar na Inglaterra. E ele pregou com tanta ênfase que chamaram ele para pregar para o rei. Ele teve a oportunidade, gente, imagina, um homem, no seu primeiro ano, depois de sair da galé, começou a pregar na Inglaterra. E a sua pregação era tão fiel que as pessoas chamaram ele para pregar diante do rei. De um ano, da galé para a corte do maior rei da época, ou da melhor corte da época. Quem levanta os humildes é o Senhor. Quem usa os seus é o Senhor. E aí, queridos, nesse período, ele recebe um convite para ficar em Londres. Mas sabe o que ele faz? Não.
eu vou pregar na comunidade onde as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Ele foi para um bem extremo, lá perto de Edimburgo, na cidade de Bury, na Inglaterra, que é divisa, aos seus 35 anos. Nesse ano também, o livro comum, né, que é o livro de liturgia, foi publicado na Inglaterra. E no ano de 1550, ele encontra uma mulher chamada senhora Elizabeth Bones e a sua filha Marjorie, que se converte nessa cidade. E olha que interessante, ele vai para essa cidade e ali ele conhece a sua futura esposa, a sua futura sogra e a sua futura esposa. Então ele vai pregar o evangelho aos 36 anos, começa a sua ministração e muitas conversões acontecem nesse local, com a pregação fiel da palavra de Deus. E aí, 2 anos depois, ele começa a publicar, porque além de pregar, ele publicava e ele escrevia contra as posturas da igreja. E ele escreve sobre a postura das pessoas se ajoelharem diante da Santa Ceia. Lembremos, a Escócia ainda era católica. Então ele começa a mostrar que aquilo não era bíblico. E ele começa então a falar. Só que ele é chamado para Rochester, que era uma grande cidade. Ele recusa também o bispado. Ele prefere ficar pregando numa igreja, numa comunidade pequena, mas escrevendo de lá. Queridos, a gente vai ver isso que muitos homens são tentados a buscar locais gloriosos. Mas não significa também que é errado isso. A gente vai ver Spurgeon pregando na grande Inglaterra, para multidões. Mas este servo escolheu pregar nos rincões e ser usado. Depois, sim, ele estava na Escócia, em Edimburgo. Então, ele começa a tomar depois o trono, essa Maria I, Maria Sanguinária. E são os anos de terror. Maria Tudor, o filho de Henrique VIII morre e ela assume o poder. E ela fica 5 anos no poder. E ela, queridos, ela martiriza muitas pessoas. E esse período foi um período de terror, que muitos saem ali da região da Inglaterra, da Escócia, dos arredores, e fogem para o continente. E alguns fogem também para as Américas, que estavam ali. Okay? E esse exílio, Deus está moldando John Knox. Então, John Knox, aos 40 anos, em 1554, ele vai para Genebra. Olha que legal. Para onde que ele vai? Para um reduto cristão. E quem estava em Genebra? Calvino. Ele conhece Calvino, só que agora uma Genebra, que Calvino, lá no seu início, ele se converteu na França. Lembra daquele martírio? Foi para a França, saiu da França, foi para Suíça. Farel o chama, ele fica em Genebra, fica 3 anos ali em Genebra. Depois ele começa a ter oposição, ele vai para Estrasburgo, na Alemanha, fica 3 anos lá. E aí Genebra fica um caos, eles mandam com que busquem novamente Calvino, e ele volta para Genebra. E agora Genebra está como um local onde a palavra de Deus é pregada. Ele começa a criar uma universidade para preparar esses pregadores. E quem vai para lá? John Knox. John Knox vai para lá aos seus 40 anos. E ele começa, eles vão ver no finalzinho, a pastorear ali depois em Frankfurt. Ele sai de Genebra, vai para Frankfurt, na Alemanha, e pastoreia uma congregação de língua inglesa. Aos 41, ele começa a pastorear uma congregação em Genebra, dos refugiados ingleses. Então, você vai ver sempre Deus usando ele. E ele, aos 41 anos também, ele conduz uma cruzada de pregação na Escócia. Ele casa-se com Marjorie, ou seja, então ele fala assim, agora chega o momento de eu pregar na Escócia. Ele começa a levar pessoas lá para a Escócia, eles começam a pregar nas pequenas cidades da Escócia. E aí, aos 42 anos, ele é condenado como herege na Escócia. E aí ele foge. É interessante isso, né? Várias vezes você vê alguns homens, como o próprio Paulo, que fugiu quando é condenado, mas tem engraçado, alguns momentos, alguns diziam assim, de fugir e não fugir, né? Mas ele foge, ele sai. Você vai ver que o próprio Jesus, quando não era chegado o tempo, ele saía de perto daqueles que o queriam matar. Mas quando foi do tempo determinado, ele fica martirizado, como muitos que vocês viram aí, John Hus e tantos outros. Lutero escapou e foi preservado a sua vida. Enfim, ele volta para Genebra. E aí eu só quero mostrar uma coisa para vocês, como que nada na história do nosso mundo é o acaso. Só um segundinho. É muito interessante, queridos, não sou contra a mulher ser usada por Deus, creio nos princípios reformados de família, de tantas outras coisas. Mas o que nós vemos hoje, da luta, da liberdade nesse mundo pela mulher,
pelos direitos das mulheres e outras coisas mais que são exacerbados fora da palavra de Deus, você percebe que este grande século foi século de mulheres que estavam no poder. Essa mulher aqui, Catarina de Médici, ela foi quem arquitetou o massacre de São Bartolomeu. Era a mulher mais poderosa desse século. As pessoas que estavam também sob o seu regime, como Maria I, Maria Guise, Maria Stuart, todos estavam sob essa mesma família. E quem mandava nos reis nessa época eram estas mulheres. E os mesmos direitos, as mesmas forças eram aqui requisitadas. Claro, era uma outra época. Não estou dizendo que a mulher está na frente é um problema, mas é muito interessante que os problemas sempre são os mesmos. Sempre são os mesmos, em todas as épocas. E aqui é só como ilustração. O autor fala sobre isso, né? Sobre esse domínio. O próprio John Knox, ele fala isso, ó. Argumentou que o domínio das mulheres sobre os homens fosse monstruoso, não natural, mas visto universalmente como comum naquela época. John Knox fala sobre o domínio dessas mulheres, sobre os homens e sobre as cortes, e sobre a maldade que estava ali imperando. Ele fala também sobre o mal dos homens, mas o que ele condena é que os homens estavam, olhando para Adão, deixando com que fossem norteados pelos desejos e prazeres destas mulheres. Isso é muito interessante. Aos 44 anos, essa Maria Tudor morre e Elizabeth I torna-se a rainha da Inglaterra. Então, agora ele volta para a Escócia, prega sermão, condenando a idolatria, e aí, queridos, não é pelo seu muito falar, as pessoas começam a se revoltar. Tudo bem que vem um erro depois, a iconoclastia, que é o ato de pegar e quebrar e começar aqueles movimentos de entrar nas igrejas e quebrar as estátuas e tantas outras coisas. Deus não chamou a gente para fazer isso. Mas é muito interessante que a palavra foi tão com fervor que as pessoas passaram a quebrar tudo. A quebrar todas as coisas. Isso é tão interessante porque as pessoas começaram com esse movimento de cidade em cidade, de cidade em cidade, e a Escócia começou a ser tomada pela pregação do Evangelho. Então, aos 46 anos, o parlamento passa a ser reformado e adota a fé de confissão escocesa. Então, nesse período, o parlamento é influenciado e o parlamento escocês passa a adotar essa conduta de fé. E aí, nesse ano, quando ele tinha 46 anos, sua primeira esposa morre. E ele escreve, então, ele ajuda a escrever o livro de disciplina. Lembremos, o Estado antigamente, nesse período, ele estava totalmente ligado à igreja. Então, vocês já viram aqui a Confissão de Fé de Westminster, já ouviram? Claro, para vocês professarem a fé, vocês devem ter lido, e isso com o catecismo maior ou menor. Antigamente, tanto o livro de disciplina, as diretrizes do parlamento estavam ligadas à profissão de fé, seja anglicana, católica ou protestante, luterana ou presbiteriana. Então ele ajudou a criar o primeiro livro de disciplina. E aí a Mary da Escócia, a rainha, retorna da Escócia, e essa Mary, lembra, eu já mostrei ela lá, ela estava na França, era católica, então ele foi já, a igreja crescendo, mas ele foi pregar para a rainha. Ele foi várias vezes pregar para a rainha. Essa rainha foi que disse que tinha mais medo da oração dele do que de um exército poderoso da Inglaterra. Só que ele confrontava o pecado dessa mulher. Essa mulher era devassa, ela matou o primeiro marido dela, literalmente explodiu o primeiro marido dela com o polvo, depois vocês procuram saber. E tinha casamentos adúlteros. E a gente vê na nossa geração, fizeram uma série colocando John Knox como um cara terrorista e ela como boazinha. Então é interessante. Veja depois. Só para você ver como que é a história, como eles pervertem a história. E aí, queridos, já estamos chegando aqui, ele casa-se com Margaret Stuart aos 50 anos de idade. Olha só, o segundo casamento aos 50 anos de idade. E aí, aos 52, ele escreve a história da reforma da Escócia. Quando ele tinha 58 anos de idade, lembra que eu falei sobre aquela mulher Médici, que era a rainha da França? Você depois vai ver um pouquinho dessa história. Acontece a noite de São Bartolomeu. Eles mataram milhares e milhares de pessoas. Jovens, idosos, homem, mulher, crianças e bebês. Foi dada uma ordem por essa mulher. E naquela noite de São Bartolomeu, acho que era agosto, se não me engano, eu me esqueci a data, deixa eu colocar a data aqui. Naquela noite, todo o exército francês, todo católico, todo homem que tinha arma na sua casa estava autorizado a matar qualquer cristão, protestante, huguenotes. E sem restrição alguma, matavam crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres. E esse aqui é uma das figuras dos retratos. E quando ela sai
no final do outro dia, porque foi no final de tarde, a noite inteira, as pessoas eram jogadas no rio. Tem um relato que diz que o rio passou a ser vermelho, de tanto sangue que existia, e as ruas também. As ruas da França, de Paris, estavam lotadas de sangue. E quando ela sai, havia punhados de corpos. E com altivez ela se gloriava porque estava defendendo uma fé. Enfim, vamos passar aqui, já estamos. No ano de 1572, aos 58 anos, morreu jovem, para nossa, morreu com 58 anos de idade. E é interessante, se você for na Escócia, você não vai encontrar um túmulo dele. Na verdade, a Escócia se esqueceu, ao longo dos séculos, a respeito da visão reformada. Hoje, o túmulo de John Knox, ele está no estacionamento de um supermercado, na vaga de número 23. Tem ali essa plaquinha, onde um carro para. Às vezes, quando você vai visitar a Escócia, tem um carro em cima do túmulo, onde era John Knox, possivelmente o túmulo dele. Que antigamente foram ali um túmulo e tal, mas eles nem sequer querem preservar a história deste homem de Deus. Queridos, pra gente... Deixa eu ver só que horas são. Vai passar que horas são? Aí do lado. Estamos certinho. Eu queria deixar aqui 5 pontos que o autor também coloca no livro. Passo depois eu venho do Ronaldo para passar para vocês, mas é fácil. Editora Fiel, a coleção de 9 autores, muito fácil você achar, né? Um dos princípios que o autor coloca é que Cristo era o centro de todas as dimensões da vida de John Knox. O que norteava a vida desse homem era Cristo. Cristo era o cerne do seu viver. Ele vivia para Cristo. Era o que tornava John Knox forte na sua fraqueza. Era o que ajudava na perseguição. Olha uma frase que ele escreveu. Pelo fulgor das Escrituras de Deus, somos levados a sentir a sua ira e fúria, provocada por nossa copiosa ofensa contra nós mesmos. Esta revelação é convicção. E convicção, Deus não envia com o propósito de nos confundir, mas por seu amor, pelo qual ele concluiu nossa salvação, firmando-nos em Cristo. Ele expõe que ele era um pecador, que ele está diante de um Deus que é justo, mas um Deus que enviou Cristo. E Cristo era o seu ponto, a sua âncora, era por quem ele vivia. Ele não temia a rainha da Inglaterra, não temia a rainha da Escócia, não temia os homens, mas ele servia com convicção. É interessante você notar aqui como foi o início da vida dele, né? Ele começa como guarda-costa, ali ele se converte. É engraçado, Paulo tem essa história muito igual, né? Servindo um pouco pela força, mas Deus o quebranta e ele passa a servir com a força da palavra de Deus. John Knox tinha uma vida intensa de oração. Era um homem que se gastava em oração. A gente está falando dos reformadores. Lutero, quando dizia que os seus dias estavam bem difíceis, com muita tarefa para fazer, era o dia que ele mais passava em orações. Normalmente ele passava 1h30 em oração. Quando ele tinha muita coisa para fazer, ele gastava 3 horas em oração. Isso é interessante, né? John Knox também era um homem que se debruçava em oração, ele tinha uma vida de oração. Queridos, nós precisamos nos chegar diante do Deus vivo. Quero deixar aqui uma ilustração que eu aprendi 2 semanas atrás e está sempre recorrente no meu coração. Um homem, um pregador, um século depois de John Knox, na Inglaterra, um reformador, quando ele foram proibidos de pregar o Evangelho, ele trouxe uma pequena ilustração sobre como é a nossa vida com Deus. Ele coloca assim: dê uma olhada no lago, à noite. A lua está sendo refletida no lago. A lua está ali no lago, na terra. Nós devemos ser como a lua. Ele coloca dessa forma. O nosso tempo de vida é como um reflexo da lua aqui. Mas nós devemos estar com a nossa mente firmadas aonde a lua está, firmada nos altos céus. Se entendermos que a nossa vida está no Senhor e com Cristo, aquilo que nos vem nesta terra é tão somente passageiro como a noite. Porque estamos firmados no mais alto céu, com o Senhor Rei dos Reis. E firmados lá, então tememos mais o pecado do que as tribulações. Então, com coragem, falamos a respeito do Deus vivo, porque estamos firmados lá. Esta, queria dizer, uma palavra de um dos pastores, que me fugiu agora à mente, que fez a sua última pregação antes de ser proibida a sua pregação. Ele fez 20 pontos de pregação e ele deixou para que a igreja meditasse nisso. E o último ponto dele, o 20º ponto é: medite todos os dias no novo céu e na nova terra.
para lhe dar coragem para viver hoje e testemunhar a respeito do Deus vivo hoje. E eu não duvido que este era a força motriz. O autor diz que quando John Knox subiu as escadas para interceder pela Escócia, foi o maior evento da história da Escócia. E a oração foi a força motriz que avançou a reforma na Escócia. Queridos, nós temos que pedir àquele que é dono de tudo a capacitação. Primeiro, pedir a Ele perdão pela nossa altivez, pela nossa omissão. Pedir a Ele forças. Lembra que eu disse? O poder do Evangelho. Pedir a Ele capacitação para mudar as nossas vidas. Não foi à toa que eu coloquei as idades aqui. Perceba que em diversos momentos da idade dele, ele foi usado por Deus. Talvez você tenha 58 ou mais de 58. Talvez você tenha 20. Talvez você tenha 30. O que Deus está fazendo na história? Ele tem as suas ovelhas ali preparadas para ouvir do Evangelho. Se coloque na brecha. Coloque-se em oração pedindo por almas. Deus tem o privilégio de dar aos seus este poder para pregar o Evangelho. Claro, quem vai converter, quem vai transformar é a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo. Então, ele aprendeu a teologia de oração. E aonde que ele aprendeu isso? Lá em Genebra, com Calvino. Poucos anos, em meio à tribulação, queridos. Outro ensino. Os momentos mais duros da nossa vida são os momentos que mais devemos estar diante do Senhor. E são os momentos que mais aprendemos a respeito de uma vida com Deus. É melhor temermos, queridos, o pecado do que temermos as aflições. Porque no pecado nós esquecemos de Deus. Nas aflições nos debruçamos diante dele. E é interessante você notar que ele tinha uma vida intensa de oração. Em terceiro lugar, ele era cercado de amigos que oravam. Ele sempre tinha amigos, pessoas, a sua mulher, as suas duas mulheres eram mulheres de oração. As pessoas que o cercavam eram mulheres de oração. E lembremos que até a rainha, né, aquela oração que eu falei para vocês, que ela temia mais um exército de 10 mil homens do que oração. Mas perceba que ele se colocava também como aquele que pedia oração. Nas suas cartas, ele pedia oração. Querido, se você é altivo e não pede oração, você não vai ser usado por Deus. Se você se coloca como um fraco, como aquele que é necessitado, reconhecendo as suas faltas, mas pedindo a ajuda de Deus e do próximo, queridos, é assim que Deus começa a usar os agentes do seu reino. Primeiro, bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes. Os humildes, aqueles que se dobram diante de Deus. E aí, os problemas eram estímulos para a oração. É interessante notar que o autor diz que Knox raramente não tinha problemas na sua vida. Mas os problemas eram nortes para ele orar. E é verdade, queridos. Quantos mais problemas nós temos, mais diante do Senhor e mais capacitação para resolvê-los. A vida é muito árdua. Ele viveu poucos anos, né, entre a sua conversão e até a sua morte. Mas foram anos usados por Deus, porque uma nação inteira se converteu. Ele dizia assim: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Ele pediu: Senhor, eu quero a Escócia, Senhor. Eu quero que a Escócia seja convertida, Senhor. E não foi só a sua família, não foi só as pessoas do seu bairro, ele pediu pela nação inteira. Sabe o que Deus fez? É aquilo que eu falei para vocês: você quer no poder de Deus, você quer no poder restaurador de Deus, você quer no poder capacitador de Deus. Será que nós esquecemos da parábola da pequena semente de mostarda? Queridos, Deus é um Deus poderoso que usa, e Ele tem os seus. E às vezes você pode ser um Isaías, mas peça a Deus força, capacitação, porque Isaías foi usado para que os ouvidos não ouvissem. Mas você pode ser um John Knox, sendo usado por Deus para conversão, quiçá da sua família. Você já pediu pela sua família? Senhor, dá-me a minha família, ou eu morro. Dá-me os membros dessa aqui igreja. Membros dessa igreja? Sim, porque podem ter membros aqui não convertidos. Dá-me essas gerações pequenas. Dá-me, Senhor, o bairro. Nós devemos pedir como ele pedia. E nós vemos, queridos, que ele deixou um legado. Nós vemos aqui vários legados, ele vai deixar vários legados de homens de oração. Homens que serviram ao Senhor. Por fim, o poder do púlpito. O poder da pena. Ele era um homem que pregava o Evangelho, às vezes 3 vezes por dia. Como tantos outros que pregavam o Evangelho, mas Escritura pela Escritura. E a preocupação dele era que o reino fosse apresentado todos os dias. Então, queridos, nós queremos concluir agora com essa oração baseada naquilo que nós ouvimos. Senhor, dá-me Belo Horizonte, dá-me o bairro Sagrada, eu falei aqui no Sagrada Família, mas ao nosso bairro aqui, né?
Dá-nos, Senhor, os nossos amigos. Dá-me a nossa família. Dá-nos, Senhor, amor e temor por Ti. Senão, morreremos. Queridos, as histórias que nós vemos desses homens devem, ao mesmo tempo, nos envergonhar, mas, ao mesmo tempo, nos colocar sabedor que Deus, queridos, Ele chama homens como estes. Talvez você não seja um John Knox, mas o que Deus quer de você é que você seja sincero e sincera, reconhecendo a sua falta de ousadia, de temor, de confiança, de estudo na palavra dele e se coloque para ser usado e usada. Aqui, quando nós olhamos para esses homens, a gente sabe que Deus escolheu só um Moisés, só um Elias, só um John Knox, com todas as suas falhas, problemas e lutas. Alguns estão no mesmo estandarte, como John Knox, Calvino. Nós, homens, colocamos estes homens em estandartes, porém Deus utiliza esses homens e dará galardão a eles como quer utilizar você. Você, na sua geografia, no seu tempo, com todos os seus dons e talentos. Não é porque você tem muito estudo ou pouco estudo, mas é que você seja de fato usado e usada por Deus. Com os problemas, sem os problemas, mas ser usado diante de Deus. Mas a única coisa que deve ser comum de Moisés, a mim e você, de John Knox, a mim e você, é total dependência do Deus vivo. Uma vida centrada na sua palavra, em comunhão com Ele, fazendo conhecer, crendo no poder do Evangelho, vivendo pela fé. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito